Vá tratando de pegar um lugar, pois mais uma nova história já está para começar. Eu sou a Carol e mais uma vez venho te trazer uma nova história para você conhecer. E agora ainda tem um novo cenário, novos personagens e muitas ideias para trazer várias histórias com muitas aventuras para vocês. Portanto, não perca mais tempo. Inscreva-se no canal e ative os sininhos da notificação. Garanto que não irá se arrepender, pois para todos os gostos, histórias aqui você pode conhecer. E como vocês sabem, eu adoro viajar pelos países, pelos cantos e por vários lugares para trazer novas histórias. Quero contar uma história que aconteceu na Gália, na França. Uma história de uma pastorinha que enfrentou Átila o Huno. Você já ouviu falar sobre os hunos? Eram terríveis guerreiros, prontos para derrotar e matar quem tivesse em sua frente. Vocês acreditam que uma pastorinha poderia vencer essa batalha? Você irá saber como no decorrer desse vídeo. E já vamos começar após a vinheta. E na estrada, no caminho de Paris a Rouen, estavam dois bispos a caminhar em direção ao local onde se encontravam as relíquias de São Dionísio, primeiro bispo francês e glorioso mártir. Um deles se chamava Lopo e era bispo de Tours. O outro se chamava Germano de Auxerre e ficou conhecido como São Germano de Auxerre. E os dois iam a caminhar e a conversar sobre os grandes problemas que estavam a enfrentar, pois na época em que essa história acontece, era o ano de 432. O povo enfrentava um grande desafio, pois o glorioso Império Romano estava em ruínas, pois há 25 anos começaram as invasões bárbaras e antes os grandes imperadores e soldados estavam a festejar, perdidos em bebidas e festanças, e não estavam mais a cuidar e zelar. E agora os visigodos, ostrogodos, vândalos e muitos outros povos que tinham nomes diferentes, aparências distintas, mas um único objetivo: invadir e destruir o Império Romano. E essas eram as questões que os bispos estavam a conversar. O grande Império Romano, que era invejado por todos, que chegou até mesmo a ter 1 milhão de pessoas, estava reduzido a apenas 50 mil. Mas os bispos entendiam que aquilo era a vontade de Deus, pois o orgulhoso Império Romano, criado pelos filhos da loba, que tentou derrubar a marcha do Evangelho, que matou, perseguiu e torturou os cristãos, agora enfrentavam a sua própria ruína. E os bispos estudavam a forma de unir aqueles povos, os bárbaros e os europeus, que seriam unidos através do santo batismo, pela conversão e pela liderança do Santo Padre. E em determinado ponto da estrada, avistaram uma pastorinha. Seu nome era Genoveva e tinha apenas 12 anos e estava a cuidar e zelar do seu rebanho, cuidava das suas ovelhinhas. Assim que Genoveva avistou os bispos, em sinal de respeito por aqueles santos homens, fez o sinal da cruz, pediu a bênção e ajoelhou-se diante deles. Os bispos ficaram intrigados e olhavam com especial atenção aquela pastorinha e se perguntavam o que há de diferente nela. Como eles eram bispos, estavam acostumados ao respeito das pessoas, pois todos sabiam o que significava ser um homem de Deus. E os bispos, que estavam na graça de Deus, falavam conforme o Espírito Santo lhes dizia. E algo dizia principalmente a Auxerre que aquela pastorinha era diferente. Qual o seu nome, minha cara? Me chamo Genoveva. E este rebanho é seu? Sim, meu e da minha família. Logo ali já é o meu lar. Cuido da casa e do rebanho para os meus pais poderem trabalhar.
Muito bem, e quem são teus pais? Ora, meu pai é romano e se chama Severo. Minha mãe Gerôncia é grega. Diga-me, filha, és boa cristã? Me esforço para ser. Quanto mais os bispos olhavam para aquela garota, mais intrigados ficavam. E de repente, o bispo Oxer disse: minha filha, vejo que a graça de Deus abundou em sua vida. Foi escolhida por ele. No teu berço, assim que nasceste, os anjos cantaram, pois um grande papel tu tens para dar glória a Deus. Não serás apenas uma pastorinha de ovelhas, mas uma verdadeira pastora de homens. É isso que o Espírito Santo de Deus me diz. E tu, o que me dizes? E Genoveva repetiu as palavras que dantes saíram da boca da Virgem Maria quando recebeu o anúncio do anjo Gabriel. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se conforme a vossa vontade. Maravilha, vamos! E os bispos então levaram Genoveva em suas mãos até a igreja, o que causou um grande alvoroço, pois não havia cristão que não soubesse quem eram aqueles importantes homens que entravam agora com Genoveva, uma simples pastorinha que todos nem davam bola. O que está acontecendo? Até o garoto que era responsável por entrar com a cruz na igreja tomou um baita susto e quase a derrubou ao ver sua companheira de igreja acompanhada de santos homens. E o bispo de Oxer foi logo dizendo que todos precisavam dar graças, pois uma pastorinha da cidade deles havia sido escolhida por Deus para uma grande missão. Minha filha, escute bem, Deus fará grandes coisas por ti, mas é preciso obedecer e aceitar a vontade de Deus. Você aceita ser a divina esposa de nosso Senhor e viver somente para Deus, na santa pureza, na santa obediência, no amor e na caridade, fazendo de tua vida um verdadeiro testemunho da glória de Deus? E mais uma vez Genoveva respondeu como a Virgem Maria: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a vossa santa vontade. E os bispos então, juntamente com os cristãos da cidade, começaram a entoar um grande cântico de amor e glória a Deus, o Te Deum, que cantavam para dar graças a Deus. E foi uma grande festa no momento em que Genoveva aceitou o chamado de Deus e tornar-se sua esposa, sendo uma freira. E claro que os pais de Genoveva, Severo e Gerôncia, escutaram toda aquela aclamação e foram ver o que acontecia. Severo, que era bom cristão, não podia estar mais feliz do que nesse momento, vendo sua filha se entregar totalmente a Deus. Mas quem não ficou nada feliz foi Gerôncia, sua mãe, pois Gerôncia era uma pateta, preguiçosa e reclamona. O diabo, que incita a desobediência nos corações, foi logo falando na orelha de Gerôncia, que começou a pensar: o quê? Virar freira e ir morar em Paris? E quanto a mim? Vou ser obrigada a cuidar das ovelhas? Limpar a casa? Quem fará as tarefas do lar se Genoveva não estiver aqui? Pois Gerôncia, que não gostava de fazer absolutamente nada, tratava sua filha mais como uma serva da casa do que como uma filha. Não posso permitir que Genoveva parta, pois senão tudo ficará para mim. Que absurdo! Gerôncia então começou a pegar cada vez mais no pé de sua filha, não permitindo nem mesmo que ela fosse à Santa Missa e impedindo que ela fizesse as suas orações e devoções. Certa vez, Genoveva, acompanhada de mais duas belas moças que também queriam fazer votos de se consagrar a Deus, ia em direção à igreja. E sua mãe, vendo aquela cena, se atirou imediatamente a Genoveva. Volta aqui, menina! E começou a puxar e a bater em sua própria filha. De repente, Gerôncia soltou um grito de terror. Estou cega! Estou cega! Isso mesmo, Gerôncia ficou cega de uma hora para outra. Mamãe, a senhora está bem? Foste tu, bruxa! Jogaste um sortilégio em mim! Amaldiçoaste-me! Estou cega!
Pensam que isso fez com que Gerôncia mudasse? Nada disso, pois ela se tornou ainda mais irritada e mais empecilhos colocou no caminho de Genoveva para que ela não cumprisse a sua missão. Mas Genoveva amava sua mãe e queria vê-la bem. Rezava constantemente por ela e pedia a Deus que a ajudasse a enxergar o seu pecado para que fosse curada. Oh, meu bom Deus, tenha piedade da mamãe. Genoveva, que desejava viver somente para Deus, imitando a Cristo e vivendo os ensinamentos do Evangelho, perdoara completamente a sua mãe e continuava incessantemente a rezar. Certo dia, enquanto Genoveva caminhava até o poço para buscar água, escutou sua mãe a gritar: Genoveva, por favor, beija essa água e lave meus olhos com ela. Eu, mamãe, mas não posso fazer milagres, só Deus pode fazê-lo. Faça o que te peço, é o que imploro, minha filha. Agora vejo o meu pecado e já pedi perdão a Deus. Genoveva então fez o sinal da cruz, pegou a água e deu à sua mãe para que lavasse seus olhos. Assim que a água tocou os olhos de Gerôncia, ela deu outro grito, mas dessa vez de alegria, pois voltou a enxergar. Mamãe, a senhora vê novamente? Sim, minha filha, e peço perdão também a você. Errei muito, é verdade. Não quero mais proibi-la. Amanhã mesmo irei levá-la ao convento de Paris. E agora, com a bênção de sua mãe, que a levou pessoalmente até o convento, Genoveva fez a sua profissão de fé e de voto perpétuo de serviço e castidade. Tomou o hábito e passou a viver com as suas novas irmãs, vivendo sempre na caridade e no serviço a Deus. E Genoveva era uma mulher destemida, corajosa, forte e muito devota. Todos na cidade vinham até ela para pedir bons conselhos. Até mesmo Clovis, o rei da França, vinha pedir conselhos à nossa pastorinha. E aconteceu que no ano de 449, quando Genoveva já contava com 30 anos e era a abadesa de seu convento, Átila, o Huno e seus guerreiros estavam prestes a invadir a Gália. Seus guerreiros eram tão ferozes que eram conhecidos como o flagelo de Deus, pois onde passavam a devastação era certa. Genoveva, por favor, nos salve! Todos estavam demasiadamente preocupados e amedrontados diante da invasão que se aproximava, e as pessoas começaram a abandonar os seus lares e diziam que tomariam a estrada para fugir da invasão dos hunos. Mas Genoveva diziam: estão ficando loucos! Partir pela estrada agora é o encontro com a morte certeira. Vamos ficar aqui. Eu e minhas companheiras iremos nos unir. Iremos rezar e pedir tanto a Deus, mas tanto que Ele há de ouvir a nossa prece e nos libertar deste perigo. Venham todas, que todas as mulheres se unam a nós nessa oração. Genoveva e suas companheiras se uniram a muitas outras mulheres que se juntaram para rogar a Deus por um milagre, e Deus assim atendeu. Os guerreiros hunos desistiram de invadir a Gália e o povo estava salvo. Viva Genoveva! E assim foi a vida de Genoveva. Com muito amor dedicado a Deus, muita paciência a todos, tornou-se uma verdadeira pastora de pessoas, trazendo todos para viver esse amor e entrega total a Deus. E teve uma vida muito longa. Foi a conselheira principal do rei e quando já estava bem velhinha, que mal conseguia andar, uma grande fome devastou seu país, acabando com toda a comida. Acham que a pastorinha se furtou do trabalho? Não. Andou, pediu embarcos e em outras cidades. Não deixaria o seu rebanho morrer de fome. Mal conseguindo andar, conseguiu um carregamento vindo de um navio, trazendo a comida necessária para abastecer todo o seu povo. Quando o rei Clovis morreu, fez questão de ser enterrado aos pés da pastorinha. E essa foi a vida de Santa
Santa Genoveva, que cumpriu ao pé da letra a profecia de São Germano de Auxerre, que disse que Deus faria grandes coisas através dela. E lembrem-se sempre de rezar e pedir a Deus auxílio, pois grandes coisas Ele também pode fazer através de você, se você o permitir. E essa é a história de hoje. Se você gostou, compartilhe com os amigos e até a próxima!